Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Entre ONGs Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e parabenizar os 49 anos da consultoria Alba. Essa consultoria que tem investido no social, tem mudado a vida de muitos empresários. E o meu abraço especial à Dona Rosa Benhorf. Dona Rosa, muito obrigado. E desejamos que haja mais 100 anos de consultoria Alba. Hoje estamos aqui com a Vanessa, da Casa do Senhor, e também com a Dona Maria, que foi a fundadora da Casa do Senhor. E já passa a bola para o meu amigo Emerson Ivanoff. Oi, meus amigos, boa tarde, Vanessa, boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Como o Wagner disse também, parabenizo a consultoria Alba, onde a Dona Rosa, né, tem aí contribuído muito com a ação social, que hoje é muito importante. E é um prazer estar aqui com vocês, tá? Então aqui nós vamos conversar, né, sobre as ONGs, sobre o papel social, sobre a vida, sobre o papel importante da Casa do Senhor, né, que vocês hoje estão bem inseridas, parece que estão bem envolvidas, né, porque os olhos de vocês até brilham, né, quando fala dessa instituição da sua ONG. Bom, Wagner, então vamos iniciar, né, com o Wagner, que é um especialista em perguntas, né, e eu sou mais um indagador, observador, aí nós vamos pautando aqui algumas coisas interessantes, né. Seja bem-vinda, Vanessa. Pode começar falando o que é a Casa do Senhor. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, viu? Wagner, Emerson também, gratidão pelo convite. Eu sou a Vanessa Leite, presidente da Associação Casa do Senhor. Eu estou aqui com a minha mãe, fundadora, né, Maria da Conceição. Ela que é percussora de todo o nosso trabalho. A Casa do Senhor, a gente já vai completar 24 anos esse ano de trabalho social. Minha mãe iniciou o trabalho dela lá em 1999. Ela vai explicar um pouquinho, né, dessa paixão, que foi o primeiro ato de ativismo social dela, que a gente começou lá no oratório, né, a Casa do Senhor. E vou aproveitar e deixar ela falar, nada como ela, né, Wagner? Falar um pouquinho dessa história, desse amor que ela tem para a parte social. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Muito obrigada pela oportunidade, né? A Associação Casa do Senhor, ela foi fundada em 1999, mas eu não sabia desse nome ainda, né? Começou, Wagner, um trabalho de criança, né? Então, eu trabalhava na pastoral da criança. Aí eu via a condições das crianças era muito precária. Então, ela estava muito desnutrida, estava morrendo muita criança. Na época, o Hospital Nardini, não era Hospital Nardini, não sei se você lembra que era hospital, se não me engano, era Mauá naquela época, né? Que depois passou para o Hospital Nardini. E aí o hospital não dava conta de tanta criança ali na periferia de doença, disenteria, febre, magreza, parecendo aquelas crianças do Haiti, né, lá da África. Aí o que aconteceu? Eu mobilizei 3 pessoas, 3 mulheres, seria ministra também, nós trabalhávamos na pastoral da igreja, né, que eu já falei para você, para que nós tomássemos conta dessas crianças e nós tomássemos mais a peito, desse mais assistência. Aí ela falou assim, não, então nós vamos fazer sim, como é que nós vamos fazer? Eu falei assim, ó, cada uma de nós, pensa bem, vai tirar do nosso alimento e vamos levar para essas crianças, para elas comer, mas só que nós vamos dar para elas, nós não vai dar para a mãe fazer, nós vamos levar pronto. Ela falou, como assim? Eu falei, a igreja tinha a cozinha comunitária na época. Falei, vamos fazer pão. Cada um faz um balaio de pão e leva para a criança na parte da manhã tomar o café e na parte da tarde. Aí também eu criei era uma coisa que a minha mãe tinha, minha avó, de fazer biotônico com ovo de pato. Não sei se vocês conhecem, né? Biotônico com ovo de pato? Isso. E é bom isso aí? Para criança desnutrida não tem remédio melhor. Que as cobaias eram meus filhos. Talvez eu não ia para médico, né? Eu não levava ele para médico, porque ele tomava esse medicamento. Aí assim eu fiz, as mulheres toparam, fizemos pão, levamos para as crianças. Só que nesse percurso, Wagner, eu notei que não eram as crianças em si que estavam morrendo, mas os pais. Era eles que não estavam sabendo cuidar das crianças. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, ó, o que é que nós vamos fazer? Enquanto nós estamos fazendo a comida para as crianças, dando o café da manhã e da tarde, nós vamos limpar também a casa das mulheres e vamos também conversar com ela, falar para ela como devemos cuidar das crianças, como devemos cuidar da casa e cuidar do marido. Principalmente os maridos que seria com vício, né? Aí assim fomos fazendo, as mulheres foram se tocando, aquelas mulheres que bebiam pararam de beber, né? Aquelas mulheres que não limpavam a casa já passaram a limpar a casa. Aquelas mulheres que não davam banho nas crianças já passaram a dar banho nas crianças. E quando foi assim uns 30 dias, 90 dias, a criança estava boa. Já tinha pegado peso. Então nós pesamos as crianças, ela já tinha
peso que já não era mais para ir a óbito, né? Aí assim começou esse trabalho assim de formiguinha, que hoje cresceu nesse porte, né? Que estamos com mais de 5.000 famílias nós já cuidamos, porque nós não cuidamos só daqueles de Mauá, mas sim também do Nordeste, né? De Pernambuco, nós tínhamos filial lá, também nós cuidamos de muita criança, das famílias, e esse trabalho foi crescendo. Aí, quando nós registramos a Associação Casa do Senhor, quem deu esse nome não foi eu, foi as famílias. Falou, não, tem que ser Casa do Senhor, porque uma casa que dá assistência a tanta gente, não pode ficar sem esse nome. Aí foi batizado, né? Muita gente pensa que é evangélica, que é religião, por causa do nome, mas não é. As famílias falou, essa casa abençoada, então nós temos que colocar o nome Casa do Senhor. Aí nós registramos com esse nome. Quer mais? Alguma coisa? Quer mais ou quer paz? E eu pensava que era de cunho religioso, né? O nome, assim, da Casa do Senhor. Isso. Aí, Wagner, outra coisa também muito importante é sobre o trabalho de ser voluntário. Muitas pessoas pensam voluntário é só trabalhar de graça e não receber nada. Quando você é um voluntário com amor, você salva a vida. Você salva casamento, você leva o jovem à faculdade, você leva a criança a ter o respeito, a ter o entendimento, a se defender. Você, com seu ato, com seu gesto, você faz as pessoas também ter autoestima, saber que pode. Né? Quando a gente trabalha com a pessoa com depressão, eu uso muito isso. Você vai no médico, mas o médico não pode curar você. Porque só quem pode curar você é você mesmo. Porque você tem o poder da cura dentro de você. Muita pessoa fala assim, eu fui no médico, tomei remédio, é mesmo que água. Eu falei, nossa, que remédio bom que o médico deu pra você. Não, não prestou não. Eu tomei, não tirou a dor. Não me aliviou em nada, foi mesmo que água. Eu falei assim, mas você... O médico passou o melhor remédio para você. Porque se você está vivo até hoje, foi graças a Deus a água. Bacana, mas não fala isso não, dona Maria, senão você tira meus pacientes, né? Preciso tratar deles. Legal. Então já tem 24 anos já, né? A Casa Tem do 20 Senhor, anos nessa 99. luta. Isso. Eu trabalho assim com muito amor mesmo. Eu fico assim, para mim não tem dinheiro que pague. É quando eu vejo aquele jovem sair das drogas, aquela família ficar unida, aquela criança desenvolver na escola, ler, escrever bem, ser mais uma criança mais educada. Então isso eu acho que não tem dinheiro que pague, Wagner. O trabalho voluntário é isso, é você ver as crianças prosperar. Por isso que eu dei esse nome, né? Doe prosperidade, alimente quem tem fome. Esse é o primeiro projeto da Casa do Senhor. Que ele é voltado às famílias mesmo. Bacana. Há 24 anos atrás era outra necessidade, era outra geração. E hoje parece que teve mudanças, né? Quais são as diferenças, as dificuldades que vocês têm hoje? Né? Comparando há 24 anos atrás e a geração das crianças e os jovens de hoje. Hoje a diferença é bem grande, viu? Sabe por quê? Porque hoje nós temos, a tecnologia está muito avançada. Naquela época, há 24 anos atrás, eu teria mais facilidade de cuidar de uma família, de um jovem, de um adolescente. Era bem próximo. Ali. Isso, era bem próximo. Porque ele não tinha celular na mão. Ele não tinha aquele vício de estar trancado dentro do quarto. Então, hoje, a maioria dos jovens, a depressão deles são o celular. Naquele tempo, não. A depressão de uma família, de um homem, de uma mulher, de um jovem, seria escassez de benefício. Eles não tinham benefício nenhum. Então, ou o pai trabalhava, eles comiam, ou passava fome. Se a Igreja Católica não tivesse se unido, né, com esse trabalho da pastoral, pode ter certeza que muitas pessoas tinham morrido. Muitas mesmo. Né? Então, hoje tem muito conhecimento e pouco entendimento. Isso está acontecendo hoje no nosso jovem e no nosso adolescente. Eles têm muito conhecimento, mas o entendimento é zero. Você me desculpe eu falar isso, mas é zero. Então, toca muito no meu coração quando eu vejo um jovem querendo se destruir, a ponto de querer fazer o suicídio, sendo que ele tem tudo nas mãos. Ele tem um pai que trabalha, um pai que dá do bom e do melhor para ele, um pai que deixa ele dormir até 11 horas da manhã, né? Mas que ele está vazio. E quem comeu, quem corrompeu os neurônios dele foi simplesmente o celular, a tecnologia. Então, a tecnologia ela traz benefício muito importante para nós, para o nosso planeta. Mas se a gente souber usar para o bem, não para o mal. Isso mesmo. Deu para entender?
Deu para entender direitinho, né, Wagner? Deu sim. Vanessa, vocês começaram numa comunidade chamada Jardim Oratório. Hoje vocês ainda estão lá? Onde que está a Casa do Senhor e qual o trabalho que vocês realizam? Então, a Casa do Senhor não está mais, né, no oratório. Na verdade, minha mãe iniciou, né, o ativismo social no oratório, mas a Casa do Senhor foi fundada no Jardim Zaira. Então, em 2011, né, que nem minha mãe falou, a gente nem sabia o que era uma entidade social, a gente nem tinha ideia do que era o terceiro setor. E aí a gente foi buscando, né, conhecimento. Na época eu era formada em secretariado, então eu comecei a pesquisar um pouquinho. E aí, em 2011, a gente legalizou, da qual começou a chamar a Associação Casa do Senhor, né? Assistência Social às Famílias Carente, Urbana e Rural, porque a gente tem a filial lá no estado de Pernambuco. E a gente começou esse trabalho em 2011, na verdade, em 1999, a gente já levou o trabalho para o Zaira. Só que de legalização, de documentação, foi em 2011, né? E a Casa do Senhor, para a gente poder atender lá a comunidade do Zaira, a gente fica no Zaira 5, né? Porque tem vários Zaira. A gente fica pertinho ali da Escola Exilda. E para a gente poder atender as famílias, a gente acabou montando alguns projetos, Wagner. Então, a gente tem um projeto Doe Prosperidade, Alimente Quem Tem Fome, que é esse projeto que é voltado para assistência às famílias, com doação de alimento, doação de roupa, né, calçada, enfim. Mas não só isso, né? A gente tem um grupo de profissionais, nós temos psicólogos, terapeutas, para que possa ajudar a auxiliar essa família. Que o nosso objetivo, Emerson, não é que a família fique estagnada, só recebendo a doação, né? Que nem a minha mãe falou, nosso objetivo é transformar vidas. Esse é o papel da Casa do Senhor. Porque a gente acredita, Emerson e Wagner, que todo mundo passa por um momento difícil. E muitas vezes a gente não tem um apoio da família. Então, a Casa do Senhor veio para dar esse apoio. Então, quando a gente convida um psicólogo para fazer uma terapia, né, uma roda, né, que hoje a gente tem a doutora Denise, que ela faz essa terapia comunitária, né? Então, ela atende aquele grupo ali de família. E ali ela está dando oportunidade para aquela mulher que sofreu violência, para aquela pessoa que tem depressão, aquela outra pessoa que tem ansiedade, que existe sim um outro lado, que a gente pode ser feliz, por mais que tenha muito desafio, muito obstáculo, né? A gente tem um atendimento individual também, psicológico. Você sabe que nem todo mundo consegue interagir em grupo, né? Cada um tem a sua identidade, né? A gente respeita. E aí a gente tem os profissionais, tem a doutora Eli, tem o Maico, tem os profissionais, né, que conseguem fazer esse atendimento individual. Nós temos a nutricionista também, que faz esse trabalho. A gente nunca esqueceu de falar da alimentação, porque ela é importante. Porque às vezes as famílias, elas recebem o hortifruti, às vezes recebe uma banana, mas o que eu faço com a banana, né? E aí é onde entra o papel da nutricionista para falar dessa educação, o que a gente pode preparar de diferente, né? Que não é só a gente comer como fruta, tem outras formas, né, de você comer aquele alimento. Além disso, ela acaba nos ensinando que a alimentação ela é importante para a nossa vida. Né? A gente tem um outro projeto de destaque, que é o projeto Leitura, Certeza de um Mundo Melhor. Eu sou formada em pedagogia, agora psicopedagogia institucional, e na época eu vi a importância da gente trabalhar também com as crianças, não só com as famílias, né? E aí a gente montou esse projeto no intuito, na época, que foi lá em 2012, de auxiliar aquelas crianças, Hermes, que já estão na escola, porém não se apropriou ainda da leitura e da escrita. Você sabe que hoje, né, o Wagner que está aqui conhece muita parte da educação, sabe que infelizmente as nossas crianças não estão aprendendo adequadamente a ler e escrever. Então, nós temos um público muito grande de crianças no 5º, 4º ano, 6º ano, que não se apropriou ainda da questão da leitura e escrita. E o projeto ele veio para isso. A gente tem psicólogos também. Nós temos assistente social na casa para poder atender essa demanda. Que nem eu falei, existe, né, uma particularidade da família, a gente respeita isso. Aí é onde entra o papel das assistentes sociais. Nós temos educador físico, que também trabalha a questão da atividade física. Então, a gente tem uma equipe, né, multidisciplinar. Somos todos voluntários. A Casa do Senhor, a gente não tem nenhum funcionário registrado até o momento. E o que é legal, o nosso diferencial é isso, que a gente consegue impactar outras pessoas, chamar outras pessoas para participar dessa corrente do bem. Então, acho que isso é fantástico. Porque, às vezes, a gente foca muito no dinheiro, né? E, às vezes, a gente pode fazer a nossa ação social sem ter o dinheiro. Às vezes, o seu conhecimento, Emerson, ele pode salvar vidas, como minha mãe colocou muito bem aqui. Nós temos projeto também voltado com jovens, que é Além do Horizonte, né? Esse projeto ele veio no intuito de auxiliar aquele jovem
a entrar no mercado de trabalho, mas permanecer, Emerson, porque hoje a gente vê que tem vagas de emprego. Muitos vão falar, Vanessa, você tá maluca? Não, tem vagas de emprego, porém não tem pessoas capacitadas para essa vaga. E o nosso objetivo não é só colocar o jovem no mercado de trabalho, aí ele chega lá, ele não tem uma bagagem e simplesmente ele sai. Porque hoje os jovens, eles não conseguem resolver problemas, eles não aceitam, né, uma orientação e aí acaba se frustrando. Então, nosso objetivo é trabalhar com o jovem como um todo, preparar ele. Muitos jovens a gente recebe na casa com muita questão de ansiedade muito alta, questão de depressão lá em cima. Então, primeiro a gente cuida para depois eles mesmos acabam descobrindo as suas habilidades. Então, acho que isso que é fantástico no projeto. Então, ele chega lá sem saber, de fato, qual é a contribuição dele aqui no universo. A gente prepara ele, mostra para ele que ele é importante, que ele faz parte dessa sociedade e ele acaba se descobrindo, né? E acaba vivendo aí os seus sonhos, né? A gente tem outros projetos também, a gente trabalha muito com campanhas. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem a campanha do Janeiro Branco, que é para falar sobre a saúde mental. Nós temos a campanha do Maio Laranja, que a gente vai entrar agora, que é para falar um pouquinho sobre a prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes. Nós temos a campanha do Laço Branco, que é para falar sobre a violência das mulheres. Inclusive, a gente fez essa semana várias palestras, oficina voltada ao bullying, que é um tema que está muito em alta nas nossas escolas. A gente tem as campanhas Outubro Rosa, né? Novembro Azul. A gente tem algumas campanhas, a gente acaba adotando essas campanhas para o nosso calendário, porque acaba fazendo parte ali da vivência das famílias, né? Então, um pouquinho, né? Tentei resumir rapidamente um pouquinho do que a gente faz lá na casa. Vocês oferecem bastante oportunidade, né? Com esse trabalho conjunto, trabalho multiprofissional, é bem enriquecedor, né? Muito bom. Isso. A gente tem um projeto também, Emerson, que é muito bacana, que é voltado ao meio ambiente, que é o Arte em Reutilizar, Construir e Preservar. Esse projeto, ele também iniciou lá em 2012 e nosso intuito na época era dar educação ambiental para nossas crianças, né? Então, a criança, ela acaba aprendendo a preservar o seu meio, a preservar a nossa água. Então, a gente fez várias atividades nesse sentido. Agora, para as mulheres, porque lá na casa o nosso público maior são as mulheres. Então, a gente acabou fazendo como uma forma de geração de renda. Então, por exemplo, né, você pegar lá uma garrafa PET e você transformar ela em algo que a família possa ter uma forma de geração de renda. A gente transforma, por exemplo, uma caixinha de leite numa bolsa para que elas possam conseguir uma forma de geração de renda. Então, a gente começou com esse trabalho, é muito bacana, porque você sabe que o maior grupo, a gente não pode fugir da nossa realidade, que a gente trabalha com a comunidade. Então, nem todo mundo vai conseguir entrar no mercado de trabalho, que você sabe muito bem, né? Por algumas questões sociais, cultural, enfim. E aí, a gente, por meio dessa atividade, né, por meio de você pegar algo que você iria jogar no lixo, você transformar e ainda dar uma renda. Então, acho que é um dos trabalhos muito bacana lá da casa. A gente teve o convite de trazer esse projeto aqui para o Mauá Plaza Shopping, foi muito bom, porque a gente ganhou mais visibilidade, né, com o trabalho nosso. A gente está unido com as ODS, né, para a gente poder também fazer a nossa parte aí junto com a ONU. Então, é fantástico a gente poder contribuir. Eu acho que todos nós que estamos aqui, nós viemos por algum motivo, né? Então, cada um tem um potencial, a gente só precisa descobrir qual é o nosso propósito de vida e a gente entender que todos nós estamos conectados. Eu acho que está faltando nessa nossa sociedade é que as pessoas não entenderam ainda que fazemos parte um do outro. E, às vezes, a gente quer tomar decisões sozinhas, só que sozinha a gente não consegue chegar a nenhum lugar. A Casa do Senhor chegou até onde ela chegou porque foi com a união de pessoas do bem querendo fazer a diferença na sua comunidade, querer fazer a diferença na nossa sociedade. Ótimo, ótimo. Muito bom. Dona Maria, a senhora vê hoje como o trabalho realizado na comunidade? Como que é a adesão? A senhora acha que o pessoal gosta de ir lá na Casa do Senhor? Estão comentando bem? Como que a senhora acha que se dá a adesão da comunidade ao trabalho que vocês oferecem? No meu ponto de vista, o que eu sinto, as pessoas pudessem até morar lá, viu? As pessoas amam sim, né? Todos, de profissional, voluntários, né? Até as famílias mesmo, se elas pudessem, ficariam lá 24 horas. São pessoas muito amáveis, né? Pessoas apegam a gente também, né? Os jovens que saem de lá, já saem preparados para um emprego, para trabalhar, que tem muita loja, empresa que pede, né? Para que a Vanessa indique.
Aí é que é esse projeto que ela falou, a gente tem que preparar esse jovem, né? Para entrar no campo de trabalho e não voltar, né? Um mês voltar para trás, não dá certo. Então, nós preparamos eles mais para isso, para que eles entrem na empresa, mas no comércio e fiquem lá no trabalho deles, né? Então, são pessoas que me chamam até de mãe, viu? Então, são pessoas muito amáveis, são pessoas maravilhosas. Eles entram uma pessoa e saem totalmente outras. Então, tem uma transformação muito grande. Então, isso é muito gratificante, né? Para a casa do Senhor. É você ver que as pessoas entram de um jeito e saem totalmente renovada, né? Ótimo. Excelente. Pode, Emerson. E ao longo desses 24 anos também, vocês encontram algumas dificuldades? Ou quais são que vocês encontram hoje? As dificuldades são inúmeras, né? São bastante, né, Hermes? Até que eu falei que nosso trabalho ele é voluntário, né? Só que você sabe que algumas coisas a gente precisa do dinheiro, né? Então a gente tem essa dificuldade, né? Inclusive a gente faz algumas ações para captar recurso. Inclusive a gente está fazendo as capacitações para a gente poder arrecadar fundos, porque não é fácil. A Casa do Senhor, a gente tem o nosso contador, a gente presta conta, que eu acho que é legal a gente comentar aqui, que às vezes o pessoal fala, mas é uma entidade social, mas a gente presta conta para a Receita. E a gente precisa estar com esses documentos, né, todos em dia. Mas para isso tem um custo. Né? Para mim registrar hoje uma ata, eu tenho que pagar o cartório, eu tenho que pagar um advogado, né? Eu tenho que pagar um contador. Então, acho que não só a Casa do Senhor, como muitas ONGs, é a questão da captação de recursos. A gente faz, né, bazar beneficente, ação entre amigos, né, a gente faz uma rifa, só que é pouco ainda, né? Então a gente precisa sim ter o apoio, né, do governo, ter o apoio da comunidade, né, das empresas, para poder manter esses projetos, porque cada criança que está lá dentro da casa, ela tem um custo. Né? Cada jovem que está ali tem um custo. A gente tem custo com a conta de água, de luz, isso a gente não ganha gratuito, né? A Eletropaulo, ela precisa receber, né? Então, a gente tem um grupo de associados, Hermes, que é eles que contribuem mensalmente, na verdade, graças a eles que a gente consegue manter os projetos. E a Casa do Senhor, eu falo que ela é tão abençoada porque a gente consegue, quando a gente faz uma campanha, unir as empresas, né? Então, que nem a gente fez a nossa campanha agora de Páscoa, né? Que é Páscoa Feliz é fazer uma criança sorrir. Então, quem nos ajudou com essa campanha foi a ReHap, foi uma Plaza Shopping, né? Foi algumas empresas que elas não querem, né? Que a gente, até por conta, né, de questões particulares. Então, a gente nem divulgou nas redes sociais. Então, eles mesmos montaram a campanha e a gente conseguiu dar uma Páscoa Feliz para nossas crianças. Elas tiveram a oportunidade de brincar no Parque Games. E se você vê a alegria, né, no sorriso delas poder entrar no ambiente. Primeiro, o shopping a gente acha que é só para quem é de classe alta. E quando você leva uma criança para ela adentrar dentro de um shopping e ela poder brincar naqueles brinquedos, nossa, foi fantástico a experiência. Você vê ali os sorrisos delas. Falou para Vanessa, eu amei estar aqui. E além disso, a gente colocou também a família, porque a gente trabalha com fortalecimento de vínculo. A gente colocou a família para poder participar, interagir. Nossa, foi fantástico. Aqueles minutinhos que eles ficaram ali, Hermes, foi fundamental para eles esquecerem um pouquinho do que está acontecendo nas escolas, né? As mães esqueceram um pouquinho da ansiedade, da depressão. Então, a Casa do Senhor, ela proporciona momentos. Eu acho que por isso que acaba chamando muitas pessoas, porque, que nem a mãe falou, a gente não transforma só a vida daquela família que está em situação de vulnerabilidade social. A gente transforma um profissional, porque quando ele chega para atender, né, uma criança, é diferente de você estar dentro de uma clínica, né? Né? A assistência social é a mesma coisa, você traz ela para a realidade, né? Então, é totalmente diferente. Um voluntário, hoje a gente tem uma voluntária que está lá nos Estados Unidos, e ela precisou fazer trabalho social, que os Estados Unidos ele exige, né, para ela poder hoje estar fazendo a tarefa que ela está fazendo lá. Então, é aquilo que a minha mãe falou, o trabalho voluntário, ele é muito importante para a nossa sociedade. E a gente ganha muito. A gente ganha muito, é um ganho assim fantástico. Inclusive, tem várias pesquisas, né, que falam que quem faz trabalho voluntário é mais feliz. Então, ó, vocês que estão nos assistindo, já procura aí, né, Wagner, um local para vocês fazer um trabalho social, porque vai melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, acho que isso que é bacana, né? A gente poder fazer a diferença e aumentando essa corrente do bem junto aí com a nossa sociedade, né? Ótimo. Para quem não conhece Mauá é uma das cidades mais corruptas do Brasil e nós conhecemos bem essa região e sabemos que só tem 4 ou 5 instituições aqui na cidade de Mauá que recebem alguma coisa, entendeu? Mas em contrapartida disso,
Eu vou destacar algumas aqui que eu vi que fazem um trabalho sério. Claro que existem mais, eu vou destacar algumas. Vocês, a Casa do Senhor, sempre vejo fazendo trabalhos seríssimos, em parcerias com diversas instituições. As portas são abertas para vocês. Thalita Romati também, que está vendo, faz um trabalho muito bonito. União Marcial Mauá também, trabalho com excelência aqui na cidade. Claro, como eu falei, existem várias outras. Mas como é que vocês se mantêm íntegros e honestos diante de tanta corrupção e de tantas ofertas que chegam para vocês? Verdade, Wagner. Muitas, né? Muitas convites tentadores, mas minha mãe sempre ensinou pra gente que a gente tem que fazer aquilo que a gente possa depois dormir bem. Então, sempre quando a gente recebe uma proposta, a gente sempre analisa. Será que isso vai fazer bem? Primeiro pra gente. Será que eu vou conseguir, eu, Vanessa, né? Dormir bem? Será que eu vou? Porque hoje eu tenho uma filha de 6 anos. Será que isso é legal? Né? Então, a gente não esquece os nossos valores. Então, a minha mãe, ela instruiu muito bem a gente nessa questão. A gente não deixar a nossa essência, os nossos valores. A gente passa por dificuldades muito. Mas quando a gente tem Deus no coração, Wagner, por mais dificuldade que tenha, sempre tem alguém que vem e nos ajuda, né? Então, quando a gente precisa pagar um documento, que a gente está na fase, a gente ganhou um terreno, né? Ganhou não, né? A gente cedeu uma área, né? Para Casa do Senhor, porque a gente não tem sede, né? A sede está temporária, então a gente está nessa luta de construção. E aí a gente sempre tem alguém que um indica o outro, né? Então o engenheiro, ele foi lá, ele fez o projeto pra gente no social. Aí a gente teve uma arquiteta que também fez os desenhos. Então Deus ele é magnífico. Quando a gente faz as coisas com amor, com sinceridade, existem caminhos, né? A gente não precisa pegar coisas erradas, ilícitas, pra gente poder crescer. Eu acho que esse é o diferencial da Casa do Senhor. Eu acho que por isso, Wagner, também que a gente não recebe as verbas, né, governamentais, né? Também que você sabe que tem tudo uma questão ali que eu não vou entrar em detalhes, né? Então a gente tenta fazer a nossa parte. Então a gente vai atrás de um empresário, a gente vai atrás mesmo de pessoas físicas. Os amigos acabam indicando o outro, porque que nem você falou, hoje a gente tem a parceria aqui do Léo da Innovation Digital, tá até aqui fazendo aqui os bastidores, e graças ao trabalho dos meninos, que começou como voluntário da casa, descobriu esse talento deles, né? E a gente como conseguimos ter mais visibilidade no nosso trabalho. Isso é legal, Var, que nem você nos acompanha nas redes sociais, então você vê de fato. E o diferencial nosso, que quando a gente recebe uma doação, seja ela quem for, seja de pessoa física, jurídica, a gente dá a contrapartida, a gente dá a transparência. Então a gente manda as fotos, manda as listas, então não tem como falar, a doação foi invertida, né? Foi desviada, Emerson. Então, por conta disso que a gente consegue fazer, é a transparência nosso trabalho, e sempre a gente se preocupa. Será que isso vai favorecer de fato a Casa do Senhor? Nunca esquecendo dos nossos valores, né? Nossos valores, eles vêm em primeiro lugar, né? Os nossos valores, a nossa família, porque se eu faço algo de errado hoje, quem vai sofrer as consequências vai ser a Elisa, né? Lá na frente, né? Então, por isso que a gente busca fazer, lógico, a gente não é 100%, né? Ninguém é 100%, mas a honestidade sempre está em primeiro lugar na Casa do Senhor. Ótimo. Eu não sabia que Mauá tinha corrupção, hein, Wagner? O pessoal fala que tem, né? Eu também não posso afirmar, eu só falo o que eu escuto. Não, mas eu sei. Eu acho que o Brasil, enfim, né, já tem um início aí, um sistema de corrupção, né? Independente de partido A ou B, mas a raiz brasileira, ela já vem, né, de um início corrompido. Aí vai de cada pessoa manter, né, o que você está falando, né, essa integridade, seus princípios, seus valores, né? E temos grandes referências também de ONGs que estão aí à frente, que também se corrompem. Né? Sim. E a gente vê no noticiário, então não é fácil se manter, né? Porque quando você tem dinheiro e tem poder, né, as pessoas matam, né, dão a vida por isso, né? Mas acho que esse não é o caminho. O caminho é fazer esse trabalho, né, independente de qualquer questão, ajudar o próximo, né, as crianças onde vocês trabalham, e eu vejo que vocês não trabalham só com o assistencialismo, né? É conscientização, é promover oportunidades para aquelas pessoas, né? E quando, por exemplo, vocês observam uma criança, um jovem que já tem uma aptidão, uma habilidade, né, para determinada profissão, aí como vocês manejam isso? Então, a gente teve um jovem, foi bem interessante, né? A gente recebeu um jovem, na verdade ele vinha, né, com a irmã para poder retirar o benefício. E a gente identificou o potencial dele, a gente convidou ele para ser voluntário, a gente até mostrou um pouquinho, né, do trabalho que ele iria fazer. Ele veio nos ajudar na parte das listas, lá da distribuição.
E aí ele veio também com um perfil muito grande, muito doente, na verdade, por conta da ansiedade. Inclusive, ele até quebrou a nossa porta lá de vidro pela questão da crise de ansiedade que ele teve muito alta. Então, o que a gente fez? A gente, primeiro, Emerson, a gente acolhe, né, esse jovem. Acho que a palavra certa é esse. O que está faltando muito, né, às vezes, no trabalho social é o acolhimento. Então, a gente acolheu ele. Aí, quando a gente identifica algo que a gente percebe que precisa de um tratamento, a gente caminha para os psicólogos. Né? Então, a gente já encaminhou para os doutores. Os doutores já fizeram a intervenção, começaram já a trabalhar com ele a questão de terapia. Ele ficou também fazendo as atividades no projeto dos jovens. E a partir daí, hoje, depois que a gente ficou com ele, acho que uns 6 meses, Emerson, se eu não me engano. 6 meses foi suficiente para ele fazer o atendimento psicológico. Primeiro a gente acolheu, depois ele fez o atendimento psicológico. E aí surgiu a oportunidade. Hoje ele está trabalhando no Outback aqui de Mauá. Então, acho que isso é fantástico, mas aquilo que eu falei, se a gente não tivesse feito uma preparação, então o que precisa hoje para os jovens? Preparação, para ele poder conseguir permanecer no mercado de trabalho. E aí foi fantástico assim, o resultado, não só ele, a gente tem outros jovens também, inclusive no COP aqui de Mauá, nós temos um voluntário que ele começou organizando o hortifruti, hoje ele organiza o hortifruti do COP Mauá, desculpa. Então, acho que é legal, porque a gente transforma, por isso que eu falei para você no início da minha fala, a gente transforma a vida. Porque ele começou com aquele trabalho voluntário achando que não ia dar em nada. Né? Mas quando você ensina o jovem a preencher uma lista, você está ensinando a escrita para ele, você está ensinando a administração para ele, você está ensinando recepção para ele, atendimento ao público, atendimento ao telefônico, a ele socializar, porque ali você recebe pessoas, né? Nem todo mundo chega pra gente sorrindo, né, Emerson? E eu falo pra eles que esse é o nosso desafio, porque atender pessoas sorrindo é uma coisa. Agora, você atender uma pessoa com irritabilidade, com depressão, que não te dá um bom dia. E aí, aonde entra o nosso papel de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Hoje eu tenho famílias que chegavam com uma ignorância à flor da pele. Só que com o nosso carisma, com o nosso acolhimento, não só eu, minha mãe, mas da equipe, porque isso é uma das coisas que a gente exige muito. Você quer fazer o trabalho voluntário, mas você nunca esqueça, né, que nós estamos lidando com seres humanos. Então, a gente trabalha muito, Hermes, a empatia. Então, a gente ensina. Será que você gostaria de ser atendido assim? Né? Então, vamos dar o nosso melhor. Porque o trabalho voluntário, pessoal, vocês que estão nos assistindo, é você trocar o seu coração com o outro. Se você conseguir entender isso, que eu troco meu coração com o outro, eu vou entender que meu trabalho ele tem que ser com excelência. Então, eu vou dar para o outro. Então, quando você vai doar uma roupa, então você sempre pensa, será que eu usaria essa roupa? Né? Então, você está dando o seu coração. Então, você está dando o seu melhor. Então, eu vejo o Hermes, o Wagner e as pessoas que estão me ouvindo, existem muitas pessoas, que nem o Wagner falou, brincando de entidade social, brincando de ser voluntário, brincando. Só que a gente não pode brincar. Entendeu? Porque a gente está lidando com seres humanos. E a vida, ela cobra da gente. O universo, ele cobra. Então, por isso que a gente tenta fazer a nossa parte com muita excelência. Precisamos melhorar? Sim. Porque acho que o diferencial do ser humano é que a gente sempre tem que ter a certeza que a gente precisa melhorar sempre. E através dessa mudança que a gente vai se transformando e transformando o outro e transformando o seu todo. Acho que essa é a mensagem. Wagner, você ouviu? Empatia, né, Wagner? Empatia. Tem que ter mais empatia. Uma palavra bonita, né? Bem bonita. Eu não sei o que significa, mas é bonito. Ela falou de coração, trocar o coração. Né? Sim, isso é importante. Olha só. Muito bom. Eu queria aproveitar também. Você falou que vocês trabalham muito com educação, né? Com as crianças, em contraturno e tal. E eu quero fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, por que a educação continuada deu certo na França e não deu certo no Brasil, segundo a sua ótica? E também já sobre essa questão que aconteceu das escolas, né? Nós vimos que na região, aqui em todo o Brasil, começaram a clamar por seguranças na escola. Você acha que há condições de um município colocar um segurança em cada escola e se isso vai amenizar a questão da violência? Respondendo a sua primeira pergunta, né, da questão da França, primeiro, a gente tem que colocar um currículo de acordo com a nossa realidade. Então, nós estamos no Brasil. É diferente as crianças brasileiras, né, do que da França. Então, primeiro começa aí. É montar legislações, documentos voltados à realidade das crianças. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Acho que por isso que não dá certo. Porque
porque a gente quer se espelhar nos Estados Unidos, a gente quer se espelhar na França, é legal, a gente aprende com o outro, fantástico. Porém, não dá resultado, porque aqui a realidade é outra, né? E a questão da violência nas escolas, Wagner, realmente é muito triste o que está acontecendo, mas isso, a gente como educadores já sabíamos, né, que isso iria acontecer por conta de toda a questão cultural, social, que já vinha acontecendo. Primeiro, nós fomos impactados com a pandemia, então isso também já é um reflexo da pandemia, porque todos nós fomos impactados de qual forma, né? Todo mundo ficou ali trancado, isso trouxe consequência gravíssima, que agora que a gente vai ver os reflexos. E segundo a questão que você falou, de colocar os policiais na escola, não vai resolver. Primeiro a gente vai aterrorizar as crianças, porque as crianças hoje, a nossa cultura mesmo, quando a gente vê o policial, do que é? O policial, ele vai prender quem? O bandido. Então, primeiro a gente vai aterrorizar essa criança, porque ela não vai entender, nossa, o que esse policial está fazendo aqui? Se ele está aqui, então tem um bandido aqui dentro. Então, eu acho que isso psicologicamente não vai favorecer, não vai desenvolver a criança, né? Primeiro, também outra questão, a gente não vai ter agentes para todas as escolas estaduais, porque você percebe que não é só a pública, não é só a privada, não é só a estadual, é geral, a gente não vai ter. Vai acontecer que nem a pandemia. A pandemia a gente conseguiu ter um número grande de enfermeiros, números grandes de médicos? Não conseguimos ter. E, infelizmente, o que aconteceu? A gente perdeu vidas. E o que vai acontecer? Então, não adianta colocar grade. Eu vejo muito, teve uma discussão muito grande com as mães lá na casa, né? Preocupadas justamente com essa questão. Eu entendo também a preocupação, porque eu também sou mãe, né? E só que o que acontece? Não adianta você trancar a escola toda, colocar grade nas escolas. Por que não adianta? Porque o aluno, ele entrou pela porta da onde? Ele entrou pela porta da frente. Foi um aluno. Né? Então, eu acho que o primeiro passo, Wagner, eu venho sempre falando nas minhas palestras, aonde eu vou, primeiro a gente precisa trabalhar com a família. Porque a família, ela esqueceu qual é o seu papel. E a família esquecendo qual é a sua essência, qual é o seu papel, ela transfere a responsabilidade para a escola. Hoje a gente tem um número muito grande de professores com problemas afastados, problemas psicológicos gravíssimos. Nós temos hoje no município de Mauá mais de 100 policiais afastados por problemas psiquiátricos. Então, a gente precisa entender que a sociedade está doente. E o que está adoecendo? A nossa saúde mental. Então, precisa fazer um trabalho de conscientização, de prevenção, de proteção, enfim, de tudo que for necessário. Primeiro, a gente cuida dessa saúde mental, dos professores, né, da comunidade, das crianças, mostrando para a família que ela tem um papel, que sem a família a gente não consegue. Porque, por exemplo, esse jovem que aconteceu esse ato, né? Não vai poder prender ele porque ele é menor de idade, né? E quem vai ficar com a responsabilidade? A família. Só que se a gente for entender o contexto dessa criança, ela também sofria maus tratos. Ela também sofria violência. Então, por que ela acabou acusando nisso? Porque ela era vítima. Entendeu? Então, a gente precisa fazer um trabalho com a família. Aí, com a família, a gente vai fazer um trabalho com a escola. E assim a gente vai caminhando. Porque não adianta pode colocar um monte de câmeras. Legal, também acho, prevenção. Não estou aqui criticando, tá, pessoal? Pessoal da segurança, legal. Só que não vai ser suficiente. A gente precisa ter medidas mais sérias. Porque se a gente não tiver, a gente vai sofrer as consequências. E as consequências, elas estão aparecendo. E a gente, por que está aparecendo? Porque a gente acha que cuidar da saúde mental, é normal, eu deixo para lá. Só que vai sendo cobrando lá na frente, entendeu? Tá tendo os reflexos, né? Então, hoje a gente vê número de crianças dentro da escola com problemas de ansiedade. Então, precisa ter uma educação emocional nas escolas. Urgente. Então, eu acho assim, troca o dinheiro que você vai colocar na Câmara, coloca psicopedagogo dentro das escolas, coloca as assistentes sociais dentro da escola, coloca os psicólogos dentro da escola em vez dos policiais. Aí sim, Wagner, a gente vai fazer a diferença. A gente vai conseguir combater. Não vai ser muito, mas a gente consegue combater. Como que a gente consegue combater o bullying? Né? Cada um fazendo a sua parte. Então, precisa cada um fazer a sua parte. Ótimo, ótimo. Acho que a melhor pessoa para fazer um comentário sobre isso é o Emerson, que é o especialista no assunto, sobre saúde mental, né, Emerson? Acho que saúde mental é o princípio de uma vida saudável, né? Isso. E, como a gente está num país capitalista,
né? Então, se investe muito em bens materiais, né? Ou seja, a pessoa investe na casa dela, ela coloca grade, ela coloca segurança, Isso. ela coloca o carro no seguro, a casa no seguro. Ou seja, isso não é ruim, é bom. Só que, porém, ela não tem esse mesmo, né, essa mesma prioridade na sua saúde mental. Parece que ela deixa por último, né? Ela prioriza tanta coisa na vida dela e vai deixando de lado a saúde mental. Aí, quando ela vai lidar com isso, né, já está uma coisa bem preocupante, né? Aí por isso que tem muitas crises hoje. Eu atendo muito adolescente hoje com crise de ansiedades, né? Mas ele é tão novo e está tão com crise de ansiedade, por quê? Porque já os pais não têm cuidado, eles também ficam, igual a dona Maria disse, ficam muito na internet, né? Ou seja, e essa ansiedade vai aumentando, vai crescendo. Não é só frescura, não? Eu acho que nos anos 80 poderíamos dizer em frescura, Wagner, mas hoje é um caso bem delicado, né? Os jovens de hoje eles são imaturos, né? Eles são totalmente imaturos, não estão sabendo lidar com problemas, para resolver problemas, para lidar com suas emoções, né? A escola está falhando, principalmente o seio familiar está falhando, né? E isso está virando um alavanche, né? E quem é o culpado, né? É o sistema, é os pais, é a família, é a comunidade, é o Estado, é o país. Então, tinha que ter todo um relacionamento entre todas essas especialidades para tentar amenizar, né? E a longo prazo, talvez, a gente possa, né, dar uma saúde mais acessível às comunidades, às crianças. Porque, infelizmente, quem tem mais privilégios são os ricos e os pobres, né, onde nós estamos inseridos hoje, onde a gente acaba com acatando com essas consequências. Mas não é frescura não, Wagner. Né? Quando você vê um jovem se automutilando, né, ele está querendo falar alguma coisa, ou para ele mesmo, ou para um vazio que ele não teve, ou dos pais ou da sociedade. Porque para nós leigos, né, é frescura, né? Tipo, dar uma boa surra ali no moleque ali, ele para de se cortar. Para que você... Não, pra gente era frescura, mas agora que você está falando, né? Piora. Então, o ouvir que vem através do acolher, então ninguém está sendo ouvido hoje, ninguém está querendo tempo de ouvir. Dentro de casa, às vezes a gente não quer ouvir os filhos, às vezes, né? E acho que o momento principal do filho é que ele mais ama os pais, que ele tem como super-herói. Ele quer mostrar uma coisa que ele fez durante o dia, ele quer mostrar um desenho. Às vezes ele veste a camisa do pai e fala, ó pai, né? Aí o pai tá ali, não liga, não dá atenção. Então isso, querendo ou não, vai atrapalhando o desenvolvimento dele. Então o lado emocional dele vai sendo prejudicado. Porque quando ele não tem isso, depois ele vai buscando em algum lugar, na televisão, né? Ou com os tios, ou com a comunidade. Ou seja, sempre ele vai buscar algo para preencher aquilo que está vazio. E nessa busca onde está o perigo. E infelizmente, né, Hermes, a gente também não foi ensinado, né, a falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Quando a gente é um tabu, exatamente. Então, quando a gente era criança, quando a gente chorava, né? O que a maioria das vezes os pais faziam, né? Cala a boca, para de chorar, engole isso, engole o choro. Eles estavam errados? Não, porque foi a educação também que eles acabaram recebendo. Mas a gente precisa hoje ter uma consciência que a gente precisa ter uma educação emocional para a gente ensinar as crianças desde pequena que ela precisa falar das suas emoções. Porque quando eu guardo as minhas emoções, eu vou ter consequência. O nosso corpo, ele fala, né? Ele fala muito. Então, aquilo que você relatou aqui da questão da mutilação dos jovens, então, normalmente, esses relatos, quando acontece a mutilação, eles fazem no local que ninguém sabe, né? A gente eu fiz uma palestra numa escola e a mãe relatou que o filho pegou, não tem um apontador, aquela lâmina do apontador? E aí a criança pegou de 8 anos essa lâmina e ela foi pro banheiro para se cortar. Só que onde ela se cortou era na virilha, então é uma parte íntima que nem todo mundo vai ter acesso, né? Aquilo que você falou, às vezes os pais eles não estão ali para olhar para a criança. Só que a sorte dele que um amiguinho viu, né, que ele estava indo com algo cortante, avisou a professora chegou lá e quando chegou ele já tinha feito o ato, mas descobriu vários cortes no corpo da criança. Né? Então, acho que essa atenção que você vem trazer aqui da gente olhar mais para os nossos filhos, olhar mesmo, pessoal, a gente precisa ficar atento, porque quando a criança ela faz um ato desse ato, uma criança de 8 anos, aí até a mãe falou, Vanessa, eu jamais imaginava que o meu filho, porque eu dou tudo para ele tem tudo, ele é quietinho, não sei o quê. Gente, quando você vê uma criança muito quieta, uma criança muito no celular, preste atenção que algo não está legal. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ensinar as crianças. Hoje, a Elisa, com 6 anos, eu ensino para ela a falar das emoções dela.
Eu ensino até uma técnica, né, que a gente fala, que é cheira uma flor, sopra uma vela. Então, Elisa, porque assim, o que a gente ensina para as crianças? Que a gente não precisa ter raiva, a gente tem todas as emoções. Então, a gente sempre vai ter a raiva, a gente vai ficar ansioso, que é normal do nosso corpo, a gente vai ter tristeza, então é normal. Então, a gente só precisa ensinar a criança a identificar, nomear essas emoções e trabalhar com elas. Então, quando a Elisa tá nervosa, eu falo, filho, ó, tá na hora de você cheirar a flor, sopra uma vela. E aí a Elisa foi para a escola, um amiguinho estava nervoso, e a Elisa ensinou, olha, minha mãe falou que quando a gente está nervoso, a gente precisa se acalmar. Então, vamos fazer comigo? Cheira a flor, sopra uma vela. Então, às vezes, você faz algo assim bem simples, né? Ah, Vanessa, que besteira. Mas a criança, ela aprende. E ela vai compartilhando isso, ela vai multiplicando isso. Então, a gente precisa ensinar as crianças, a gente precisa ter uma educação emocional, a gente precisa ter uma educação ambiental também, né? Para a gente poder respeitar o nosso meio. As florestas estão gritando aí, pedindo socorro, os animais, né? Porque a gente não está cuidando. Isso tem uma consequência e a gente está sofrendo. Né? Então, a gente precisa olhar, de fato, qual é a necessidade da nossa sociedade. Né? Então, por isso que eu falei para o Wagner, não adianta a gente querer colocar policial, essa necessidade, a gente precisa cuidar da saúde mental. Né? Porque não adianta jogar o policial lá, que também ele está sendo, ele também está sofrendo, ele também está precisando de ajuda. Então, tá vendo, gente, que está meio confuso. Então, a gente precisa clarear um pouquinho mais essas questões, ver de fato o que está precisando nesse momento, o que está precisando. Primeiro, acho que é amor e empatia, né? Acho que está precisando no mundo todo. A gente acabou dando mais importância ao dinheiro e a gente esqueceu de olhar para o outro, né? Eu esqueci de olhar, de entender que você, Hermes, tem as suas questões, né? Tem o seu potencial, tem essas qualidades. Mas, às vezes, eu acho que o Hermes só tem que fazer aquilo que eu quero. Não. O Hermes, ele também precisa de atenção. O Hermes precisa de carinho. Então, a mesma coisa nossas crianças. Elas precisam de atenção, precisam de carinho. E aí, a gente consegue fazer isso quando? Quando a gente tem uma saúde mental equilibrada. Porque se eu tô bem, Hermes, se eu tô bem, Wagner, automaticamente eu vou conseguir cuidar do outro. Então, primeiro eu preciso me conhecer, que está faltando identidade. Às vezes eu nem sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Então, primeiro me conheço, me cuido, e aí eu vou conseguir cuidar do outro. Aí eu consigo cuidar da minha família, porque eu falo que a família é o primeiro desafio. Se você consegue conviver em família, opa, você já venceu o primeiro desafio. Se você tem atrito ali com a família, então você precisa aprender algumas questões para você poder lidar com o desafio lá fora, que é a sociedade. Então, acho que é isso que está precisando a gente se alertar, os profissionais também, para que a gente possa, de fato, fazer algo para a nossa sociedade. Porque se a gente não fazer, as consequências vão ficar cada vez piores e vai virar um caos, como já está acontecendo. É pura verdade, né? Acho que duas coisas que deveriam ser inseridas na escola, né? E acho que o Tarcísio, ele tem essa questão essa preocupação, que é uma educação financeira e principalmente a educação emocional, né? Isso daí resolveria muita coisa, né? Sim. Isso vindo do berço de uma escola, né? Mas vamos continuar orando, torcendo para que venha esses benefícios, né? E não tratar só questões pessoais, porque infelizmente todo mundo quer tratar só do seu e não quer olhar para o outro. Bem, meus amigos, está ótimo o papo. Mas o nosso tempo já se esvai. Tá, quando ele vai com esse papinho aí, Já se quando tá esvai. o nosso papo, ele quer terminar. Já tá acabando. Já chegou, já passou, foi muita conversa, né? Foi muito. É muito Infelizmente, assunto. o nosso tempo é curto. A gente tem muita coisa para conversar. Temos e o papo mesmo. tá muito gostoso, né, Hermes? Tá. Muito bom. Maravilhoso. Mas antes eu queria perguntar para dona Maria, Claro. né? Se ainda, porque a ONG, a Casa do Senhor, promove muitas questões, assim, excelentes, maravilhosas. A senhora tem ainda um sonho ainda para realizar, ainda Tem. Meu sonho sim, seria a sede, né? a sede? Seria construir a sede da Casa do Senhor para a gente poder ajudar mais pessoas, né? Mais famílias, mais jovens, mais crianças. Né? Que a gente tendo a sede fica bem mais fácil, porque as crianças vêm até a gente. Para a gente sair até as crianças, então fica um custo muito elevado, né? Curso nós temos, eu vou falar uma palavrinha para você. Quando eu fundei a Associação Casa do Senhor, foi justamente para ajudar o governo, não para explorar o governo ou criticar o governo. Eu sempre falo assim, a Casa do Senhor é os olhos do governo, né? Seja ele presidente, deputado, senador, governador, prefeito, vereador. Então, a Casa do Senhor é os olhos desse povo. Então, eu não sei, assim, dentro de mim eu não sei como criticar o governo. Eu sou mais fácil de criticar a família, porque eu acho assim, a nossa família é responsabilidade nossa, né? Então, nós que tem que trabalhar, nós que tem que estudar, nós que tem que respeitar, para que depois respeitar. Então, eu acho assim, o povo está muito vivendo de crítica.
de condenar os governos, de condenar fulano que saiu, fulano que entrou, e se esqueceu da sua própria vida, da sua própria essência, né? Então isso a gente ensina muito na casa do Senhor, não criticar e não ficar falando mal dos governantes, mas sim olhar dentro de si. Se eu estiver no lugar do prefeito, do presidente, do governador, o que é que eu ia fazer? Será que eu não ia roubar também? Será que eu não ia deixar para lá? Então, não é melhor nós fazer? Não é melhor a gente trabalhar com o pouco que nós temos? Eu sempre falo, ó, eu não fico no pé do governo, no pé do prefeito, no pé de ninguém pedindo dinheiro, pedindo verba, porque a Casa do Senhor ela foi instruída para ser social, ser independente, ser uma ajuda governamental. Agora, se o governo tiver essa consciência, lembrar que a Casa do Senhor precisa de ajuda, então as portas estão abertas. Mas se os governos acharem que não precisa de ajuda, as portas continuam abertas. Mas enquanto nós puder atender, enquanto eu tiver vida, e eu puder atender as famílias, as crianças, os jovens, os adolescentes, eu vou ajudar sim, pode ter certeza. Tá? Maravilha. Ótimo. Excelente. Vanessa, eu sei que você está chegando com a novidade pra gente, que é um livro. Ah, sim. Está chegando com a novidade. Verdade. E eu quero que você fale um pouquinho desse livro e já deixa também o contato já, para quem quiser entrar em contato com vocês como voluntário, uma doação. Ah, bom? tá ótimo. Conhecer mais o seu trabalho da Casa do Senhor. Ah, bacana. O livro se chama Princesa Água, né? Eu fiz baseada no projeto Arte, Reutilizar, Construir e Preservar. O intuito de eu criar essa história é falar um pouquinho do cuidado da água que a gente precisa ter, mas não só com a água, né? Com o meio ambiente. Então, a Princesa Água, ela... o dia que eu escrevi ela, o ano que eu escrevi foi em 2021, que eu escrevi. Na época, eu escrevi, como fala, amador, né, Wagner? Nem sabia como que era para escrever, o que é ser uma escritora. E eu comecei ali rabiscando, e aí uma amiga fez para mim a capa da Princesa Água, ficou uma graça, né, de EVA mesmo. E aí eu li para aquelas 30 crianças, 30 não, na época era 40 crianças ali da casa mesmo, da Casa do Senhor. E aí a gente recebeu, isso foi em março. Em outubro a gente recebeu o convite de fazer oficina reciclável aqui numa Plaza Shopping. E eu levei a história. Pensei, eu vou levar também a Princesa Água, né? Para ler, porque como era falando sobre meio ambiente, reciclagem, eu levei. E aí eu consegui levar a história amadora, né? Ali sem ter os desenhos, né, oficiais. E aí a gente fez a leitura para mais de 500 crianças. E aí as crianças, na verdade, foi como que eu posso dizer? Foi o que aprovaram a minha história. E aí quando eu vi aquelas crianças encantadas e chegando até mim falando, agora eu uso copinho, eu não deixo meu pai jogar sujeira, tal. E aí eu fui vendo aquela ali e falei assim, nossa, então eu posso impactar também a vida de outras crianças, né? Então, na época, eu contratei uma pessoa para fazer os desenhos, né? Ela fez lá tudo bonito, a Princesa Água. E aí, esse ano, a gente conseguiu fazer a roda de história aqui no Dia Mundial da Água, aqui no Teatro de Mauá, que foi em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Agora a Princesa Água já está registrada, o Wagner me ajudou muito, né, Wagner? Gratidão aí pelo seu carinho. E aí agora a gente está na fase mesmo de uma editora para a gente poder compartilhar aí o livro, para ser oficial mesmo, né? E a gente poder levar também essa conscientização para as crianças do mundo todo, né? A gente recebeu uma proposta para levar para os Estados Unidos, então eu estou trabalhando nessa parte, né? Para a gente poder levar também para Portugal. Então a gente está tudo em fase. Mas eu estou muito feliz, né, com a repercussão. Sinceramente, eu não imaginava que o livro ia dar uma repercussão muito grande, né, em todas as editoras, né? Falo, Vanessa, esse livro aqui, ele é muito bacana. Não tem, eu já pesquisei na internet, não tem, você realmente não tem, porque ele é oficial mesmo, da Pro Vanessa, né? Eu fiz com muito carinho, no intuito de deixar minha marca aqui no universo, na questão da colaboração mesmo, da proteção do meio ambiente por meio da água, né? Porque a água é tudo, né, Wagner? Sim. Sem a água a gente não tem vida, né? Então esse foi o carinho de eu escrever a Princesa Água. Gratidão por ter lembrado. Sim, não poderia deixar de lembrar, né? E quem quiser encontrar vocês, como faz na rede social? Isso, nós temos as redes sociais, que é organizada aqui pelo pessoal da Innovation Digital, @ASS Casa do Senhor. Também temos o Facebook, só você colocar lá, Associação Casa do Senhor, você já consegue encontrar a gente. Temos o WhatsApp, que eu vou deixar aqui, pode deixar, Wagner? Pode falar. Nós temos o WhatsApp da Casa do Senhor, que é o DDD 11 98387 5701. Pode estar mandando mensagem, se você quer ser um doador, se você quer ser um voluntário, será bem-vindo na casa. Se você quer só conhecer também, fica à vontade que as portas estão abertas, viu?
Fala, Emerson, tem alguma coisa para falar, Emerson? Um recado final para a galera? Não, o Wagner também vai fazer um livro baseado no seu, só que ele vai fazer o Príncipe Terra. Ó, que show! Príncipe Terra. Precisa água. Precisa água aí. Mas é porque eu ando sujo, é assim? Não, eu não fui onde disse isso. Príncipe Terra. Ô, show, hein? Ó, já é uma ideia, hein? É uma ideia, né? Que a terra é importante também. Com né? certeza. Acredito que sim. Você vai dizer, vai ser o esposo da Princesa Água. É. Bacana, hein? Ó, Boa ideia, ideia. gostei da ideia. Boa ideia. É. Mas eu agradeço a presença de vocês aqui, tá? Vanessa e Dona Maria. Parabéns por esse projeto maravilhoso que vocês têm. E que Deus continue abençoando, né? Que a casa do Senhor, quando a pessoa vai lá, porque só acho que pelo nome já é forte, ali eu vou ser acolhido, porque eu tô indo na casa do Senhor. Mesmo sem esse cunho religioso, verdade. mas ela já vai com essa percepção, né? De ser acolhida. E é o que vocês fazem com maestria, né? Acolher, ouvir e orientar aí pra vida, né? Isso aí não tem preço, né? Parabéns para vocês. Emerson, a gente que agradece você, o Wagner, o Márcio também, o Cork Job aqui também, em nome do Fábio, né? Todos vocês que estão nos assistindo, que vão assistir, eu sei que vai lá para Portugal também, olha que bacana, né? Agradecer a todos vocês pela oportunidade. Eu acho que isso é bacana o que a TV Social faz para as entidades, porque vocês dão voz para as entidades, vocês acabam dando visibilidade para as entidades. Então, parabéns a todos vocês, a toda a equipe. Eu sei também que é um trabalho também difícil, de formiguinha, mas vocês estão avançando. Tenho certeza que vocês vão crescer muito, né? E só do fato de vocês poderem dar essa oportunidade para o terceiro setor, né, para que a gente possa se conhecer outras ONGs que tem um trabalho magnífico aqui no município, não só aqui na região do ABC, São Paulo, enfim, né, no mundo, na verdade. Então, acho que isso não tem preço, tá? Gratidão mesmo, que Deus continue abençoando vocês, iluminando, para que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. A casa do Senhor tá amando, nós já somos parceiros, vai fazer 2 anos, né, Wagner? 2 anos já. A gente recebeu a premiação, né? Foi uma premiação muito importante que veio da mão de vocês, que foi ONG Destaque 2022, porque a gente estava num período de pandemia, né? Então, a gente trabalhou muito na pandemia e é muito pouco reconhecimento. Então, quando vocês presentearam a Casa do Senhor, na verdade, vocês deram um gás. Aí, até o Márcio falou, Vanessa, mas é tão simples. Eu falei assim, Márcio, mas o que está aqui nesse troféu é maior. Então, é o coração de vocês, o reconhecimento. Quando eu vi toda aquelas ONG recebendo na mão de vocês, olha, foi fantástico, foi uma coisa que me marcou. E não só eu, minha mãe também, a casa, que foi uma forma de a gente falar, olha, nós estamos no caminho certo. Sabe quando a gente está tristinho, caído, porque que nem você falou, Hermes, é muito desafio. E aí você recebe um presente, que foi o que vocês deram pra gente, então a gente falou, opa, então é um gás pra gente continuar, tá? Gratidão mesmo pela parceria. Ótimo. Vamos com Deus. Obrigado pela presença, Ana Maria. A senhora é um amor de pessoa, muito comunicativa, expressiva. Manda o nosso abraço também para a Tatiane, né? Isso, a Tati, nutricionista. Um abraço também para ela, para o seu marido, para toda Rodrigo, isso a Elisa, mesmo. toda a equipe. Gratidão. E a Innovation, né? É, Innovation Digital, tá aqui nos bastidores. Eles são o quê? O que vocês fazem? Nós trabalhamos com gerenciamento de redes sociais e a parte estratégica. Ótimo. Quem quiser também conhecer a Innovation Digital, faz como? Também tem lá o loginho, né? @Innovation Digital, lá no Instagram. Então, tá certo. Obrigado, amigos, por mais um dia, por vocês estarem conosco aqui. É muito importante isso. E até a próxima.